gente aprender com Santo Afonso, saber da história dele, para a gente se aproximar. E são exemplos que vão seguindo de geração em geração. Por isso, hoje estão aqui os missionários redentoristas. Eu tenho muito orgulho, sou muito feliz de viver e estar por perto. Para falar sobre conhecimentos, ensinamentos, histórias, suas obras, honra de tê-lo aqui no nosso estúdio. Que prazer imenso, Padre Edivaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Que aula incrível teremos agora, hein, Padre Pois é, olha, e uma aula muito boa, viu? O Padre Edivaldo foi meu professor lá na PUC, em Campinas. Grande parte desses cabelos brancos aí tem história, Dani. Muitas histórias. História boa, né? História boa. História boa. Graças Muitos a Deus. redentoristas ajudaram a branquear este cabelo. Não, mas é muito foram conhecimento. 16 anos lecionando na PUC, né? Na filosofia e teologia. E hoje em dia no ITESP. Maravilha. Momento bom. O senhor está lecionando hoje no ITESP, né? Atualmente o senhor está Atualmente no ITESP e Editora Santuário. Maravilha. Conta para nós, quem chega agora, quer conhecer quem foi Santo Afonso, como o senhor falaria aí? Olha, Santo Afonso, ele foi uma pessoa que vivenciou o seu tempo, né? E buscou, através do seu sacerdócio, dar resposta concreta para as pessoas, principalmente as pessoas mais abandonadas, os campesinos, quem é Deus. E a proposta de Deus. Santo Afonso, na sua época, ele foi importante porque ele quis, através da sua prática, da sua pastoral, nas missões e nas suas obras teológicas, mostrar que Deus quer a salvação de todos. E esta visão que Deus quer a salvação de todos, na sua época foi fundamental, porque ele trabalhava no contexto do jansenismo, rigorismo, que via mais o ser humano como pecador. Tá. E o ser humano como pecador, tudo aquilo que ele faz é pecado. Então não tinha condições de salvação. E Afonso vem mostrar o contrário. Legal. Que Deus quer a salvação de todos. E cabe ao ser humano dar uma resposta a partir da sua consciência, liberdade e na busca de verdade. O senhor está falando lá, né? Dá um exemplo para nós hoje. Qual o comportamento, às vezes, humano que as pessoas se maltratam, às vezes elas não reconhecem a própria vida, e que Santo Afonso poderia aplicar esse ensinamento? Olha, ao meu ver, nós hoje caímos no mesmo risco. Tá. Eu vejo muitas vezes os rótulos, as etiquetas que nós colocamos através do nosso olhar nas pessoas. Então eu vejo os erros, mas não vejo a pessoa. Eu não vejo as suas dificuldades, eu não vejo as suas buscas. E nós, quando colocamos o rótulo etiqueta nas pessoas, nós estamos discriminando. Não estamos vendo a pessoa conforme ela é, as suas buscas, os seus sonhos. E aí nós não vemos o ser humano. E Afonso nos leva a ver o ser humano com as suas fragilidades, mas com as suas buscas. E demonstrar que, na prática, todos nós podemos nos salvar, buscar a nossa realização, a nossa felicidade. E hoje é um ensinamento muito forte. Quantas etiquetas nós colocamos, ou quantos rótulos, e não nos deixa ver a pessoa concretamente. Então é um perigo muito forte hoje que nós corremos. Perfeito. Padre Edivaldo, pensando na vida de Santo Afonso, né, este grande homem do século XVIII, né, vivendo essa realidade do jansenismo e dando uma resposta de olhar o ser humano de uma maneira integral, né? A gente percebe que na atualidade estamos vivendo uma espécie de um jansenismo também dentro da igreja, né? De grupos às vezes muito rigoristas, tudo é pecado, tudo é errado, né? E acaba deixando de lado a graça de Deus, que é muito maior do que as fragilidades humanas. Como podemos pensar a vida de Santo Afonso
como uma resposta para os desafios da igreja nos tempos de agora? Em primeiro lugar, sair dos fundamentalismos e extremismos. Afonso, nas suas obras, ele sempre vai buscar a via do meio ou o equilíbrio. Nós não podemos ser, na época de Afonso, ou rigorista ou laxista, ou achar que o ser humano tudo é pecado, né? E aí colocar um peso, uma carga, que o ser humano não consegue respirar, viver, porque ele vive, com todo o respeito, na pedagogia do medo. Não faz isso que Deus castiga, não faz isso. Quer dizer, o ser humano sempre vive na visão que sempre está condenado. Ou tanto faz como tanto fez. Santo Afonso não, ele vai mostrar que temos as nossas fragilidades, claro que temos. Mas, acima de tudo, pontuar a misericórdia, a prática do amor, né, que Deus vem nos resgatar. E isso serve para nós também, como missionários, como leigos, vivenciar ou resgatar a pessoa humana a partir da fé. A nossa fé deve ser de reerguer as pessoas. E hoje nós vivemos nos fundamentalismos e extremismos que levam a menosprezar, desprezar as pessoas e não acreditar na pessoa e não deixar que a pessoa acredite em si mesma, né? E muitas vezes essa situação de uma visão, eu não sei nem se é cristã, mas me perdoe, né? Essa visão de rebaixar, diminuir o outro, colocando o peso da fragilidade, eu não consigo ver o outro. E o pior ainda, eu usufruo dessa fragilidade para me reerguer como pessoa. Instrumentaliza. Instrumentalização da fé, ou instrumentalização das situações que o ser humano vive hoje. Por exemplo, dando um exemplo fora aqui, da situação econômica que prevalece. Eu, por exemplo, vou vender um carro. Tá? Eu sei, né, que a venda desse carro, ela vai me desafogar um pouquinho. Mas se você sabe da minha fragilidade, que eu estou precisando vender o carro vai valer X, você vai me favorecer, vai me ofertar menos, porque sabe que eu estou vivendo da fragilidade e preciso disso. Então você vive sobre a fragilidade do ser humano. E isso nós vivemos muitas vezes e, infelizmente, também essa visão fundamentalista é o seguinte: você está frágil, então você precisa de mim. E aí eu uso da sua fragilidade para me compor como pessoa. E aí você diminui mais o outro ainda. Verdade. Isso E aqui não entra a situação que você coloca, da graça, da gratuidade, em que eu vou me colocar no outro. E a situação da graça, ela é tão importante nos dias de hoje, que ela deve permear todo o relacionamento humano. Por exemplo, também, fora do contexto religioso, nós vivemos uma mentalidade amigos, amigos, negócios à parte. Então não existe o afeto, a gratuidade nas relações. Ou, quando alguém pede a minha ajuda, eu falo, o que eu ganho com isso? É uma amizade de interesses, né? Eu não diria amizade, eu diria que é interesse mesmo. Interesse puro, né? Porque o ser amigo, né, não envolve não envolve o interesse, envolve a relação de gratuidade, de amizade, de busca. Sim. Quando há interesse, não existe amizade. E é claro, ter interesse a pessoa pode até ter, mas se ela vai usar desse interesse, como ela vai lidar com esse interesse, que
também pode mudar toda a história, né, padre? Porque não existe mágica, né? Quem diria acordar pleno, convicto que vai ser protegido de pensamentos e desejos ruins, né? Mas como que vai lidar com isso? Bom, nós temos obras... Não, o senhor pode comentar, o senhor quer comentar? Não, mas eu acho que aí tem duas situações de interesse, né? O interesse é aquilo que me interessa e o interesse, Sim, aquilo que está dentro de mim. Aí é diferente. Intrínseco, ali que já vai da personalidade da pessoa. Depende do conceito. É verdade. É verdade. E para entender melhor tudo isso, né, a grande produção literária de Santo Afonso, a contribuição que ele nos dá enquanto igreja, enquanto sociedade, a editora Santuário exerce também essa responsabilidade bonita, né, de publicar, de produzir conteúdos originais de Santo Afonso, mas também inspirados na teologia de Santo Afonso, não é, Padre Edivaldo? Santo Afonso, ele contribui fortemente por causa da sua visão teológica e da sua busca pelo povo. Toda a obra teológica de Afonso, ela parte de uma visão, é fruto da pastoral e com finalidade pastoral. Então é fruto da missão e com finalidade da missão, para levar a sabedoria, para levar o conhecimento de Deus, a educação mesmo, a catequese, para todas as pessoas, para que eles possam acreditar na possibilidade da salvação e vivenciar esta vontade de Deus. Olha, Padre Edivaldo, aqui a gente vê o que o senhor... Acreditar na possibilidade da salvação. Então, olha, gente, tem conhecimento que a gente precisa. Então, a Editora Santuário oferece para você algumas publicações que o senhor ia falar agora, Exato. Padre Edivaldo trouxe aqui para a gente uma das principais obras, né, de Santo Afonso, Glórias de Maria, Práticas de Amor a Jesus Cristo e a Oração, né? As 3 principais obras de Santo Afonso e também o livro sobre os retiros espirituais, né? O senhor poderia, então, comentar para a gente, né, que essas obras podem também ajudar a nossa vida de fé. Posso fazer uma pergunta como leiga? Para quem está acompanhando e ficou apaixonada, né, por esse ensinamento de Santo Afonso, uma publicação que a pessoa pode começar dessas daqui? A primeira, por exemplo, porta de entrada. Para começar a entender conhecer Santo Afonso. Depende qual o momento que eu estou vivendo na minha vida. Claro. Então tá, aquela pessoa então que está sofrendo esses rótulos, uma pessoa que precisa sair de si, começar a mudar um pouquinho de vida. Qual que o senhor indica aí? Olha, eu gosto do retiro espiritual, primeiro. Tá. Que Afonso fala, escreve uma carta a um jovem que está tentando decidir o estado de vida. O que eu vou ser, o que eu vou querer. E Afonso mostra no retiro espiritual a importância deste encontro com Deus para discernir a nossa vida, as nossas histórias. Quer dizer, num momento crucial que todos nós passamos, o encontro com Deus, o recolher-se, é um momento em que eu posso escutar a Deus e escutar a mim mesmo. E no mundo que nós vivemos hoje, que nós temos dificuldade de escutar o outro, de acolher o outro, e cá entre nós, de escutar até a gente mesmo. Sim, né? sim. A gente fala, mas o escutar, o perceber na minha interioridade aquilo que eu estou sentindo, o discernir por quais caminhos eu vou viver na minha vida. Então, o discernimento através do retiro, do recolhimento, a interiorização, ela é, hoje em dia, eu acho que necessário para todos nós. Muito bom. Gente, é muito conhecimento, sabedoria que nós oferecemos para você. Então é só acessar editorasantuario.com.br, tem um link também na sua tela para você apontar a câmera do seu celular agora mesmo e dar-se de presente. Se escute. Se escute para você, aprenda a se escutar para saber também escutar o outro. Acesse agora a Editora Santuário, presenteie alguém também
e comece essa mudança a partir de hoje, pequenas transformações para grandes mudanças na vida. Padre Edivaldo, muito obrigada. Eu que agradeço. Que honra incrível. Sempre bem-vindo, Padre Edivaldo, uma alegria tê-lo aqui conosco. Alegria minha de Bons ver esse trabalhos. menino aqui crescendo. Coisa boa. Tá crescendo. Obrigado. Crescendo. Sempre. Sempre. Muito obrigado, Padre Edivaldo. Eu que agradeço.